Olá meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. E hoje nós vamos trazer uma palavra que vai estar lá no texto de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 4, que diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronta as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Hoje a palavra que eu quero trazer para nós tem como título justamente isso: coragem ou medo. Coragem, ele é justamente você enfrentar o medo. E medo é a ausência de coragem. E o medo, às vezes, ele faz com que nós fiquemos aprisionados, sem sair do lugar. O medo, às vezes, faz com que nós não conquistemos algo que temos para ser alcançado. Faz com que a gente não alcance o alvo. E eu quero trazer essa mensagem justamente por quê? Porque nos dias atuais, nós estamos vivendo uma época em que tem muitas pessoas com medo. E eu quero trazer justamente essa palavra para que nós tenhamos coragem e saber de quem é a fonte da coragem. Essa história que eu li aqui, ela fala justamente de Golias. Golias, um gigante, como nós sabemos. Golias ele tinha aproximadamente quase 3 metros de altura. E a gente via que ele chamou o povo de Israel para um duelo. Chamou o povo para um duelo, mas como nós lemos aqui no finalzinho do verso 11, vai dizer justamente que tanto Saul quanto os israelitas temeram, ficaram com medo, apavorados deles duelarem com o gigante Golias. E a gente vai ver justamente isso, o medo. Olha o que o medo fez. Eles olharam para a altura de Golias, um guerreiro que batalhava desde a sua mocidade, já devia ter vencido muita batalha, era um guerreiro imbatível, e que o povo temia, só em olhar para ele, para o tamanho, para a grandeza de Golias. E os soldados, muitos soldados experientes, soldados que já lutaram várias batalhas, tremiam de medo de Golias. E o medo faz com que nós não vamos à batalha, faz com que a gente não vá lutar, fique parado, fique estagnado, com medo, aflito, nervoso. E o povo de Israel estava desse jeito, com medo, aflito, por conta de Golias, do que ele poderia fazer com eles. E se eles perdessem a batalha, eles seriam servos dos filisteus. E é aí onde entra um cara chamado Davi. Davi, nós sabemos que era um rapaz pequeno, um jovem, que cuidava das ovelhas de seu pai, e que cuidava muito bem, por sinal. E Davi, ele chegando lá no arraial, o pai dele mandou que ele levasse alimento para os filhos dele e para os irmãos de Davi. E chegando lá, Davi encontra com Golias, falando essas coisas que nós lemos, afrontando o povo de Israel, afrontando a nação de Israel. E Davi olha para ele e diz bem assim: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Enquanto
aqueles soldados experientes estavam com medo, Davi agora ele se levanta e diz: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aqui a gente percebe a coragem de Davi. Quem era Davi? Um simples pastor. Nunca tinha lutado em uma batalha, nunca tinha ido à guerra, cuidava das ovelhas de seu pai. E Davi, chegando, vendo aquela cena, e Saul ouve que Davi falou aquilo sobre o filisteu, manda chamar Davi, e Davi pede para que Saul se acalmasse. Olha aí, acalma o teu coração, que eu vou pelejar contra esse gigante, e vencerei. E Saul, olhando para Davi, olhando, diz: você é um jovem, você não tem capacidade nenhuma de lutar contra aquele gigante. Mas Davi, irmãos, ele tinha algo que aqueles soldados não tinham. Ele sabia onde era a fonte da coragem de Davi. Davi sabia que a sua fonte de coragem estava no Senhor. Não estava na sua força, não estava nas suas armas, mas sim estava em Deus. E Davi, ele começa a contar para o rei. Disse: rei, eu apacentava as ovelhas de meu pai. E quando eu apacentava as ovelhas, veio um urso e veio um leão. E eu matei e salvei as ovelhas da boca deles. E o rei olha para aquilo e diz: não, você vai lá. Botou as armaduras em Davi. Davi não conseguia nem andar. Davi disse: não, rei, essa não é para mim não. Tirou as armaduras e pegou os mesmos instrumentos que ele saía para ir pastorear as ovelhas, ele pegou para enfrentar o gigante. Que era o seu alforje, que era a sua lança com as pedras. E Davi saiu a pelejar com o gigante. O gigante olhou para aquilo e disse: oxe, o que é isso? Por acaso eu sou um cachorro para você vir com paus para me enfrentar? Hoje eu te darei as aves, os abutres para te comerem. E Davi disse: olha, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, com armadura, mas eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. Aí está, irmãos, a fonte da coragem de Davi, está no Deus de Israel. Enquanto aqueles estavam com medo, Davi, ele acha a fonte da coragem. Por que eu quero trazer essa palavra nos dias que nós estamos vivendo? Porque muitos estão apavorados em seus lares, com medo de pegar a doença, com medo de passar necessidade, com medo de sentir dor, com medo de passar fome, com medo de ficar desempregado, com medo de ver os filhos passando fome. E eu quero te dizer, para que você venha ter coragem em Deus, assim como Davi teve coragem em Deus. E a gente vai ver aqui no decorrer da história, que Davi, ele foi e venceu o gigante. Aquele gigante guerreiro imbatível, e que o exército todo de Israel temeu. O pastor Davi foi lá e lutou com ele com a pedra, lançou bem na testa do gigante, e o gigante caiu. Davi foi lá, pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Eu pergunto para vocês, foi a força de Davi que venceu? Foi a pontaria de Davi que venceu a batalha? Não, foi Deus, porque a confiança de Davi, a coragem de Davi estava em Deus, não na sua força, não nos homens, não no rei, e nada, estava em Deus. E a nossa fé hoje, nos dias atuais, não deve estar em médico, não deve estar na nossa força, não deve estar no álcool em gel, não deve estar no presidente, no governador, no prefeito, mas sim em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 24, no verso 10, vai dizer bem assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. No dia que você fraquejar, no dia da luta, a tua fé será pequena. Então, você tem que ter coragem para enfrentar, porque quando você enfrenta, isso demonstra que sua fé é grande, conforme diz aqui no verso 24, no capítulo 24, no verso 10 de Provérbios. Josué, que é um caso que eu gosto bastante,
da história de Josué. Josué teria que agora substituir Moisés. E Deus fala para Josué, disse: Josué, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E nós temos, irmãos, que guardar essa palavra no nosso coração, assim como Josué guardou para enfrentar todas as batalhas. Josué guardou essa palavra no coração, ele foi forte, ele foi corajoso. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele por onde ele fosse. E Deus também, irmãos, Ele está conosco. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus também disse que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então nós temos que confiar que existe um Deus que vela por nós, que cuida de nós, um Deus que é supridor. E que nós venhamos, irmãos, a sempre confiar em Deus. Davi, ele lutou com algo que ele poderia ver. Por isso que ele precisou ir à batalha, ele lutou. Mas hoje a nossa luta não é algo que nós vemos. Então, quais são as nossas armas? Ir a Deus em oração, ir a Deus em jejum, clamar a Deus para nos proteger, para nos guardar, para suprir as nossas necessidades. E eu tenho certeza que Deus, Ele não irá nos desapontar. Porque Ele disse que sempre estaria conosco. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Que essa palavra venha ficar guardada em seu coração. E que Deus venha abençoar a sua vida e a sua família. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai Santo, louvado, exaltado és o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, Senhor. Te pedimos, ó Deus Pai Santo, para que nós venhamos a confiar mais em Ti, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, aumentar a nossa fé, Senhor. Que a nossa confiança não venha estar, ó Deus, firmada em homens, não venha estar firmada, ó Deus Pai Santo, na nossa força, mas sim, ó Deus, que a nossa confiança e a nossa coragem venham estar firmadas em Ti, em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus Pai Santo, nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflições, mas também nós sabemos, ó Deus, que o Senhor venceu, ó Deus, o mundo e as aflições desse mundo. E nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos dê força e coragem, ó Deus, para enfrentar, ó Deus, todas as lutas que virão. Que nós possamos, ó Deus, ser fonte de bênção, ó Deus, por onde quer que nós formos, ó Deus. Que a Tua bênção, ó Deus, possa nos acompanhar e que nós possamos ser bênção, ó Deus, para as outras pessoas. Deus Pai Santo, abençoa, Deus, cada lá, ó Deus Pai Santo, que está ouvindo a Tua palavra. E aqueles, ó Deus, que estão passando dificuldade. Aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, sofrendo, ó Deus. Que se eu possa, ó Deus, suprir, ó Deus, as suas necessidades. Eu também te peço, ó Deus, para aqueles que estão doentes, Senhor. Que o Senhor, Deus, venha estar curando agora, ó Pai, em nome de Jesus. Também te peço, ó Deus, para aqueles que estão com medo de sair de casa. Com medo, ó Deus, de ficar desempregado. Com medo, ó Deus, Pai amado, da fome. Eu te peço, ó Deus Pai Santo, que ele venha, ó Deus, ó Deus, com o coração cheio de coragem, sabendo, ó Deus, que a coragem está em Ti, ó meu Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, que o Senhor nos abençoe. Amém.